Olá, eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre verrugas genitais. Esse é um tema que geralmente gera um pouco de constrangimento entre os pacientes e justamente por isso ele deve ser abordado, ele deve ser discutido, principalmente aqui no canal, para nós sanarmos algumas dúvidas e esclarecermos para a população de uma maneira geral. O que é a verruga genital? A verruga genital, ela é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, transmitida pela relação sexual. A verruga genital ela é provocada por um tipo de vírus chamado HPV. O vírus HPV, a palavra HPV é uma sigla que vem do inglês chamado Human Papilloma Virus, ou seja, o vírus do papiloma humano. E se trata de uma verruga que acomete a região genital, pênis, vagina, região perianal, às vezes região da cavidade oral. E a verruga genital tem uma repercussão clínica muito importante, pois ele é um fator de risco para outras doenças, como alguns tipos de câncer, que nós já vamos discutir sobre isso. Os vírus HPV, eles são um grupo de múltiplos vírus, de mais de 200 tipos de vírus, que podem provocar diversos tipos de doença, como verrugas nas palmas das mãos, mesmo olho de peixe, verrugas pelo resto do corpo, mas que não são doenças sexualmente transmissíveis. O HPV, por si, é um tipo de vírus HPV, a verruga genital é um tipo de vírus HPV que é transmitida exclusivamente pela via sexual. E qual que é o problema disso? Na verdade, como que essa doença se manifesta? Ela se manifesta como pequenas verruguinhas, às vezes da cor da pele, às vezes de uma coloração um pouquinho mais pigmentada, um pouquinho mais morena, nessas regiões genitais, nas regiões íntimas. Essas lesões elas começam como pequenas bolinhas, pequenas verrugas, mas podem se transformar em grandes lesões. Essas lesões elas podem crescer e crescer e crescer e virar grandes massas de lesão. E justamente pelo fato dele crescer, crescer e crescer, ele é uma doença que pode induzir a formação de alguns tipos de câncer, como o câncer do colo do útero nas mulheres e o câncer de reto, que é a porção final do nosso intestino. O câncer de colo de útero ele é muito grave, é uma das doenças que mais mata a mulher, principalmente no Brasil. O câncer de reto também é uma doença extremamente agressiva, que necessita muitas vezes de cirurgia, quimioterapia, e são lesões extremamente graves. Como que a gente faz para se proteger do vírus HPV? Primeiro de tudo, obviamente, utilizar o preservativo o preservativo masculino e o preservativo feminino, que é a camisinha, certo? Existem algumas outras maneiras hoje de prevenção com a imunização. Nós já temos disponível aqui, inclusive no sistema de saúde público, a vacina para o vírus HPV, que ele deve ser indicado para crianças, né, que ainda, obviamente, não iniciaram a atividade sexual, mas para os pacientes, tanto meninos quanto meninas, para que futuramente, quando tiverem a sua relação sexual, estejam protegidos. Então vejam, a imunização, a vacinação, ela é extremamente importante, mas ela não previne completamente de outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. O que isso significa? Que se vacinar contra o vírus HPV não exclui a necessidade do uso do preservativo. O vírus HPV, a verruga genital, nós conseguimos ver, nós conseguimos observar, mas a via sexual também pode transmitir doenças que nós não vemos, que nós não observamos, como por exemplo o HIV, a hepatite B, a hepatite C e a sífilis. Essas são doenças que conferem maior gravidade. Obviamente existem outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis que nós também abordaremos aqui no canal. Eu acho extremamente importante de nós conversarmos sobre isso. Se você tem algum tipo de lesão na região genital que te preocupa, procure um médico dermatologista ou procure um infectologista, o clínico ou ginecologista, que o profissional vai saber te orientar, o profissional vai saber te conduzir, ok? Dúvidas, sugestões, ficamos aqui à disposição e até a próxima.